tudo bem? Vamos continuar nosso curso aqui e agora vamos estar falando sobre pesquisa. Pesquisa é muito importante para tomar decisões no futuro, para a gente saber o que está acontecendo com o nosso restaurante, com o nosso negócio, para saber para onde a gente vai, de onde a gente veio e aí principalmente para a gente saber o que o nosso cliente pensa. A gente às vezes acha que o nosso cliente pensa uma coisa, mas ele pensa outra coisa. Então, para a gente realmente saber o que ele pensa, a gente tem que fazer pesquisa, é muito importante, tá? Então, uma das perguntas que eu vou falar é: você escuta o seu cliente? Você sabe o que ele está falando com você? Você escuta ele? Porque às vezes ele fala uma coisa, dá uma opinião ou faz uma reclamação e a gente simplesmente não escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro, tá? Então, o que a gente vai falar é que abra sua mente para escutar o seu cliente, saber entender as demandas dele, saber quais são os problemas, para a gente poder encontrar as soluções. Então, para fazer isso, eu separei algumas formas de a gente poder colher essas informações, de fazer essa pesquisa, tá? Antes disso, a gente precisa saber que a palavra final sempre é do cliente. Ele decide onde ele vai comer, onde ele vai sentar, o que ele vai comer e só que a gente faz as opções, certo? Mas quem bate o martelo é ele. Então, uma das coisas da pesquisa importante é saber quais são as opções certas que a gente vai dar para o cliente, tá? O sucesso do seu restaurante depende do seu cliente final. Ele que avalia tudo, avalia a comida, avalia o local, avalia a experiência que ele está tendo, tá? Então é super importante a gente saber o que ele está pensando, né? Então você já se pensou se você soubesse qual a situação real do seu cliente, qual a necessidade dele, né? O que ele está procurando e o que ele quer comer em seu restaurante e qual a experiência que ele quer ter, qual tipo de ambiente, qual tipo de atendimento, tá? Então quando a gente sabe tudo isso é muito mais fácil, né? Bom, existem um monte de maneiras de a gente descobrir o que o cliente pensa. Dessa forma, a gente pode melhorar muito o serviço do seu restaurante para ele sair totalmente satisfeito. Tá? Alguns sites oferecem a pesquisa dentro do site. Tá? Poderão ser personalizados, alguns sites têm planos gratuitos e você pode fazer uma pesquisa que você envia para o e-mail do cliente e ele responde e aí a gente pode falar assim, se você responder você vai ganhar tal coisa, né? Porque assim, do nada as pessoas realmente não dispõem tempo para responder pesquisa. Mas se ganhar um agradinho, um mimo que seja, os clientes respondem essas pesquisas, tá? Então existem vários sites que oferecem esse tipo de pesquisa gratuitamente, tá? A gente sabe que leva um pouco de tempo para a gente fazer um pouco essa pesquisa, demanda tempo, a gente saber as perguntas certas, né? Mas não adianta a gente também só fazer a pesquisa, a gente tem que pegar depois, tabular essas respostas, né? E criar uma conclusão para ela e qual o plano de ação que a gente vai usar com essas informações que a gente obteve na pesquisa. Assim, muitas informações, elas são muitas oportunidades, na verdade, a serem exploradas por você. Então, às vezes é uma dica, alguma coisa que alguns clientes estão dando, que a gente fala assim, nossa, isso é uma oportunidade, se os clientes querem, isso a gente pode implementar sim no nosso restaurante, tá? Isso independe do segmento, é para qualquer tipo de segmento de alimentação, qualquer tipo de negócio, é necessário estar fazendo essa pesquisa, tá? E outra forma é a gente colocar caixa de sugestões com formulário, né? É, e a gente às vezes pode colocar dentro, até no display de mesa, tá? E eles vão se sentir às vezes mais à vontade e de poder estar escrevendo enquanto estão guardando o prato e tal, né? Esse formato é bom para quando os clientes são tímidos, reservados, que eles não vão ficar falando com o garçom e dando as informações que a gente precisa tanto, né? Ou que também eles simplesmente, muitas vezes, deixam de vir ao seu restaurante e não informam o porquê, tá? Então, muitas vezes, essa informação
de por que o cliente deixou de vir a seu restaurante, é muito importante para a gente. Então, alguns restaurantes colocam junto, quando oferecem a conta, um formulário, né, de sugestões, né? Alguns outros já deixam na mesa, né? Tipo os restaurantes do Mancini, ele deixa na mesa esse formulário desde o primeiro dia. E a gente tem também esse tipo de informação como um parâmetro para o nosso restaurante, tá? Se a gente tem mais elogios, é porque está tudo indo melhor. Se a gente tem mais reclamações, é porque as coisas não estão tão bem, né? Então, é muito importante a gente, uma vez por mês, não analisarem todos esses dados, tá? E aí, promover ações para isso, né? Então, quando a ideia é acatada, de repente alguns clientes dão uma ideia que é muito interessante, que é acatada e que pode funcionar. Você pode até agradecer esse cliente, oferecer um, um, uma taça de vinho quando ele vier, ou uma sobremesa, porque você está agradecendo que ele fez uma sugestão bacana para o seu restaurante que ela vai funcionar. E mais por outro lado, se vierem as reclamações, você sabe que isso pode ser um documento para você ter, para você estar conversando com a sua equipe, tá? Então, se a reclamação que um prato não veio como deveria ter vindo, ou tá cru, ou tá queimado, ou tá mal executado, ou uma reclamação sobre atendimento, que alguém chamou 20 vezes o garçom não veio, demorou para trazer a conta, a bebida não veio gelada, qualquer tipo de reclamação é um documento que você tem que não é você, dono do restaurante, que está falando para a sua equipe, mas sim o cliente que está falando para a sua equipe. Então, isso daqui se transforma num documento super importante para que você possa trabalhar o treinamento de equipe, para você mostrar para eles o quanto é importante o trabalho deles. Quando eles fazem alguma coisa que não dá certo, isso pode retornar através do cliente. Tá? Então, eles têm que perceber que isso daqui é uma roda, né? Fazem um trabalho bem feito, volta como sugestão de como sugestão e como melhora, como agradecimento, né? Se você fez uma coisa mal feita, as pessoas voltam como reclamação, tá? Então é super importante, toda a equipe tá sabendo de como funciona e se eles percebem que você monitora esse tipo de informação, eles também vão trabalhar melhor, vão fazer as coisas com mais calma, com mais atenção, mais focados, porque eles sabem que esse tipo de retorno do cliente está sendo monitorado, tá? É bem importante isso. Né? Existem alguns aplicativos também que podem ser usados para solicitar que a pessoa coloque a sua avaliação, né? Então, por exemplo, no Google mesmo existe um local que as pessoas avaliam o seu restaurante. Isso é bom e ruim, né? Porque torna-se público rapidamente, né? Então é muito importante estar monitorando, principalmente as avaliações do Google e do TripAdvisor, tá? E mas existem os aplicativos que você pode usar internamente, que não estão na internet e que talvez os clientes se sintam mais à vontade e até melhor para a gente poder tá monitorando esse tipo de informação que às vezes nem é tão boa, né? É muito importante a gente dar retorno para esse cliente, tá? É bem importante. Então, se o cliente colocou uma avaliação que não é tão boa, alguma reclamação, a gente pode retornar esse cliente de maneira bem assertiva, trazendo o cliente de volta para a conexão com o restaurante. Outra forma super interessante é a gente usar o próprio garçom para fazer esse tipo de pergunta, tá? Mas tem que ser uma coisa descontraída, leve, são sem perguntas muito invasivas. Porém, esse garçom, não adianta ele perguntar simpaticamente, o que vocês acharam, teve algum tipo de problema, ou até mesmo alguma reclamação grave, um prato que teve que voltar, que não foi bem atendido, e simplesmente ficar por assim mesmo, né? Então, o que eu sugiro é a gente colocar sempre um caderninho lá
de anotações dos garçons que vão estar escrevendo quais atendimentos foram bacanas. Então, tipo assim, tem um atendimento que é uau também, né? Olha, eu fiz tal tipo de coisa, o cliente agradeceu, o cliente adorou, o cliente saiu super satisfeito por tal ação que a gente tá fazendo no nosso restaurante. E também, olha, o cliente reclamou, teve um problema nesse prato, nesse dia, né? E a gente saber quando foram que acontecendo, porque senão são informações que se perdem, né? Então, um caderninho, uma caneta fácil, nem que seja no fim do dia, o garçom lembre tudo o que aconteceu naquele dia, quais foram as coisas boas que aconteceram e quais foram as reclamações, o que aconteceu, tá? É, e também tá monitorando, não adianta deixar só escrevendo lá, o garçom escrevendo o que está acontecendo, né? E depois a gente não fechar essa pesquisa com alguma métrica, né? Tipo, uma vez por semana, dar uma avaliada, ver o que está acontecendo, conversar com a equipe, né? É, e também elogiar a equipe quando tiver bastante clientes satisfeitos, também é bem importante isso. Então, esses documentos que a gente consegue captar do cliente, eles são a base do nosso relacionamento também com os nossos colaboradores, porque a gente sabe que está indo bem, se não está indo bem, onde está bom, onde está falhando, né? Se o atendimento está bom, a cozinha não está boa, onde que tá tendo algum tipo de disfunção, de repente, a gente sabe que aquele dia teve muita reclamação, mas que o atendimento estava ruim, faltaram 2 funcionários, é, ou não, estava a equipe completa e teve reclamação. Então a gente precisa ir avaliando isso para poder melhorar sempre, né? Sempre está melhorando, tá? E o que é bem legal é quando a gente também anota quando o cliente fala, uau, foi muito bom, adorei, foi melhor que a minha expectativa, tá? Também é legal a gente estar anotando isso. Então, aqui falando sobre as reuniões de equipe, a gente expor realmente essas informações, né? Incentivar eles sempre a anotarem as informações. Né? As redes sociais também servem para isso, né? O pessoal escreve até mais por conta própria, né? Principalmente quando é reclamação, né? Mas eu acho que tem que deixar os clientes avaliarem com os canais abertos mesmo e a gente está sempre monitorando e respondendo todas as sugestões e reclamações, todas. É super importante. Agradecendo quando o cliente também elogia. Então, é esse tipo de interação que a gente faz bem feita. Mas as redes sociais servem como uma forma de pesquisa, sim, né? Quando a gente conversa com o cliente, até as redes sociais muitas vezes servem quando a gente faz perguntas para os clientes nas nossas postagens, né? A gente, através das postagens, a gente pode saber muito o tipo de cliente que está seguindo a gente na rede social. Muitas vezes o tipo de cliente, às vezes é o cliente que não vai vir para o seu restaurante, que não tem condições financeiras, mas é um cara que ele curte a imagem, ele curte a sua marca, tá? Ele vê que de forma simpática a sua marca, tá? E ele, quando puder, ele vai querer ir sim. Então é bem legal a gente estar fazendo vários tipos de interação com esses clientes ou futuros clientes ou clientes que vieram e não voltaram, tá? Então saber o porquê que eles não voltaram. Então a gente tem que usar as redes sociais a nosso favor nesse sentido de pesquisa também, sim. Por e-mail, se é a hora que a gente tem captação do e-mail, é muito importante a gente ter e-mail de todos os clientes, todas as pessoas que pularam no nosso estabelecimento por algum motivo, a gente tem que tentar captar o e-mail deles, porque é através do e-mail que a gente consegue muitas informações, né? Então, como eu falei, alguns sites, eles disponibilizam essas pesquisas gratuitamente, a gente pode mandar o link da pesquisa que a gente criou através do e-mail, sei lá, por volta de entre 5 e 10% das pessoas só respondem as pesquisas, então não aguarde que vai muita gente responder as pesquisas, né? Se você der um bônus, alguma coisa, algum agrado, vai ter mais gente que vai responder a pesquisa, mas é por e-mail que a gente pode estar enviando essas pesquisas, tá?
algumas formas que o pessoal faz pesquisa, McDonald's mesmo, Outback, no ticket de compra, na parte de trás vem um site para você entrar, e você entra, você responde a pesquisa, e aí você ganha uma batata frita, um sorvete, uma sobremesa, ou alguma promoção depois que você é, respondeu a pesquisa. Para vocês verem que essas empresas grandes, elas dão um grande valor nessa informação que o cliente está dando. Na caso, grandes decisões dessas empresas foram tomadas através dessas pesquisas. Então, sai realmente muito barato você oferecer alguma coisa para o seu cliente que vai lá pesquisar e vai te dar esse retorno, tá? E também, às vezes, é uma forma das pessoas retornarem. Por exemplo, o Outback, você ganha a entrada deles, que é a cebola frita, né? Que é o carro-chefe de entrada deles, né? E na próxima vez que você voltar ao seu restaurante, faz com que a pessoa volte ao restaurante. Ele acaba que ele usa esse bônus, né? Tanto para responder a pesquisa, quanto para fidelizar o cliente, para trazer o cliente de volta ao seu restaurante. Então, o que eu falo é assim, aproxime-se do seu cliente, crie laços, pergunte para ele. Então, isso assim, o dono do restaurante, ele pode estar passando de mesa em mesa, conversando com o cliente e pedindo para dar ideias, sugestões para o estabelecimento, tá? Os clientes muitas vezes têm muitas ideias para dar para a gente. A gente que às vezes não sabe escutá-los, né? Mas muitas vezes, enquanto eles aguardam lá, eles estão criando ideias para o seu restaurante, que você nem imagina. Então, a gente conseguir capturar mais de informação possível, melhor para a gente. É uma outra forma de pesquisa que é bem interessante. Uma vez por ano, por exemplo, Capim Santo usa isso. Eles fazem uma vez por ano um evento que são para os vizinhos do restaurante dele. Então ele pega 2 ou 3 prédios vizinhos, ele convida todo mundo e oferece um jantar lá. Esses prédios vizinhos, além de agradar os vizinhos em si, né, também ele faz uma enquete, uma pesquisa de opinião sobre os pratos, sobre o atendimento, porque todo mundo sabe que ninguém vai muito longe para ir no restaurante. Então, esses vizinhos é o público-alvo dele em primeiro lugar, né? Então, eles aproveitam esse agrado que eles dão aos vizinhos e fazem a sua pesquisa de opinião. Bom, por hoje é só, mas eu gostaria de falar para vocês que vocês realmente abram os ouvidos e escutem o que seu cliente está falando para vocês. Crie formas para você captar essa conversa, tá? E, e agrupem todos os tipos de informação e utilizem elas para fazer as ações do seu restaurante. As ações de marketing, as ações de atendimento, todas as ações do seu planejamento, elas podem vir sempre dessas pesquisas que você tem de opinião dos seus clientes, ok? Então, muito obrigada, até a próxima, pessoal!